Lembra daquela situação em que você queria muito alguma coisa, mas tinha medo? Seja pelo risco da situação ou pela timidez mesmo. Bom, enfrentar esse medo é possível e muitas portas podem se abrir. Mas tem vezes também que o risco de encarar isso é muito grande e é preciso avaliar melhor a situação. No episódio de hoje do podcast Lições Literárias, eu trago mais uma das lições de vida que o livro O Sobrinho do Mago tem a ensinar. Eu sou Thaís Silva, uma apaixonada por tirar aprendizados de tudo ao redor para a vida, inclusive dos mais variados livros. E esse é o podcast Lições Literárias. Lições Literárias, dos livros para a vida. O Sobrinho do Mago é o primeiro livro em ordem cronológica da série As Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis. Eu já contei um pouquinho da história desse livro lá no episódio 1, quando eu falei sobre como o livro mostra a necessidade de olhar sempre o lado do outro, a necessidade de ter empatia. Se você não escutou esse episódio, eu recomendo que você vá lá primeiro, até porque tem um resumo da história que é relevante para você ter uma experiência melhor nesse episódio aqui. Mas eu vou também situar você por aqui, viu? Sem preocupações. Atenção! Este conteúdo contém spoiler. Lá no episódio 1, eu contei uma parte da história que começava com o Diggory e a Polly explorando a casa deles. Mas aqui eu quero voltar um pouco mais. Essas crianças se conheceram no início das férias de verão. Naquele período, eles eram vizinhos, porque o Diggory estava morando com o tio dele. Isso porque a mãe dele, do Diggory, estava doente e estava sendo cuidada ali, na cidade. Bom, como duas crianças normais, eles queriam brincar, se divertir, mas era um verão quente e úmido, então eles tentavam fazer as aventuras deles por ali por dentro da casa mesmo. A Polly tinha descoberto uma porta no sótão da casa dela que dava numa caixa d'água e num lugar escuro. O livro descreve que esse lugar escuro parecia com um túnel. Um detalhe importante aqui é o seguinte: as casas daquela rua eram daquelas que são coladinhas uma com a outra, parede com parede, sabe? Bom, voltando à história, as crianças brincando dentro de casa, claro que foram para lá nesse tal túnel, na casa da Polly. Diggory gostou muito da caverna, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele, até onde vai este túnel? Ele para onde termina a sua casa? Não, continua, só não sei até onde. Quer dizer então que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos não, podemos. Podemos até entrar numa outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como um ladrão. Não conte comigo. Não seja tão espertinho, eu só estava pensando na casa depois da sua. Que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, pôs-se a imaginar por que a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal-assombrada. E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo, indagou Diggory. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topa, eu também topo. Bom, o Diggory e a Polly ficaram com medo só de pensar na casa abandonada. Será que era mal assombrada? Mas eles queriam se aventurar e decidiram correr o risco. Fizeram alguns cálculos do quanto seria necessário caminhar pelo túnel para entrar na porta certa na casa abandonada. No final das contas, eles calcularam errado, acabaram entrando na casa errada e se meteram num rolo sem tamanho. Um problemão que terminou bem, mas que teve muita coisa até chegar nesse ponto de estar tudo ok. Lá no episódio 1 do podcast, eu conto um pouco dessa parte, de quando eles vão parar na casa errada, o que acontece lá e depois. Só para vocês terem uma ideia, resumindo essa história toda deles terem ido parar no lugar errado, algumas das coisas que aconteceram com eles foram: eles foram para um mundo desconhecido, despertaram uma feiticeira, voltaram com ela para casa, ela causou uma confusão na cidade, enfim, confusão total. Mas, por outro lado, eles conheceram uma terra linda, que era Nárnia, e um leão que falava com eles. Além disso, a vida da família do Diggory mudou completamente para melhor.
E sim, eu falei em Nárnia. Se você viu o filme lá do guarda-roupa, que é uma passagem para Nárnia, e conheceu um pouco dessa terra, saiba que o livro O Sobrinho do Mago conta a origem desse lugar. E explica também por que o guarda-roupa leva para lá. Bom, mas eu tô falando tudo isso só para vocês entenderem que teve muita confusão, teve muito problema na história do Dígoro e da Polly, muitas consequências dessa aventura deles, e foram coisas ruins que lá no final se transformaram em coisas boas. Aconteceu um pouquinho de cada coisa com eles. E olha, nessa parte aqui da história do Dígoro e a Polly se aventurando ali pelo túnel, eu quero me ater ao fato de que eles, mesmo com algum receio da casa, que supostamente era mal assombrada, encararam isso e foram em frente porque eles queriam essa aventura, eles queriam conhecer mais, queriam brincar, se divertir. Aqui teve um fator interessante. Eles consideravam que seria fraqueza não ir em frente. Eles queriam se provar fortes e por isso encararam esse medo. E foi essa decisão que proporcionou toda a aventura desse livro. Esse foi um ponto-chave. Daí para frente, eles têm vários momentos de receio, indecisão, medo mesmo. E a Polly, pelo menos 3 vezes, falou para o Dígoro: se você topa, eu topo. Ou seja, se você tem coragem, eu encaro isso também. E eu quero trazer isso para a nossa vida, para o hoje. Você já quis alguma coisa, mas teve medo? Medo do desconhecido? De uma situação que você talvez não tivesse controle? Aquele medo de uma entrevista de emprego, medo de um encontro com alguém que você estava afim? Aquele medo de descer de um tobogã muito alto? Pois é. Quantas vezes você já desistiu de enfrentar esse medo e quantas vezes você encarou ele? E quais foram os resultados dessas decisões? Desceu do tobogã? Valeu encarar esse medo? Ao longo de toda a vida, a gente tem vários medos e muitos deles a gente encara, mas outros não. Você pode ter enfrentado o medo de aprender a andar de bicicleta. No meu caso, por exemplo, não teve essa de bicicleta com aquelas rodinhas para dar um apoio e ajudar ali a aprender. Era bicicleta normal, só que para o meu tamanho. E o meu pai segurava atrás, eu pedalava e quando pegava o ritmo ele soltava. E eu me esborrachava no chão, é claro, né? Mas eu queria aprender, então eu caía, mas levantava, encarava de novo o medo de me ralar todinha. Nesse processo, meu pai me dava umas dicas, falava onde eu estava errando, e assim eu ia me aperfeiçoando e ia aprendendo. Até que eu aprendi de vez e não precisava mais dele me segurando. E aí eu perdi o medo. Passei até a usar a bicicleta dos adultos, mesmo não tendo nem tamanho para isso. Eu subia e ia na fé de que lá no meu destino ia ter um lugar alto o suficiente para eu colocar o pé para poder parar a bicicleta e descer dela. Um toco, uma cadeira, uma janela até, qualquer coisa servia. Se não tivesse, eu ia cair, porque a bicicleta era grande e eu não alcançava o chão. Mas eu deixava de ir? Não, porque aquele medo eu já tinha superado. E com certeza você já superou muitos medos na vida. E superou porque encarou, aprendeu, se aperfeiçoou no que precisava e aquilo se tornou simples. Virou uma ação mais tranquila de encarar. Talvez num nível que você nem lembre mais que tinha medo. Hoje eu ando de bicicleta e não penso no medo que eu tinha na infância. O medo ficou esquecido. Tão esquecido que eu só lembrei dele quando estava pensando nesse episódio do podcast. E eu disse que o meu pai me ajudava, orientava, falava o que tinha que corrigir. E às vezes vai ter essa pessoa na sua vida, sabe? Quando você está com receio de alguma coisa, a pessoa vai te ajudar, dar umas dicas, falar onde tem que melhorar. Como se fosse assim um estágio da vida. E olha, quando isso acontecer, agarra essa oportunidade. Escuta, pondera essas orientações e se aperfeiçoa. Analisa bem. Se for uma pessoa de confiança, como era o meu pai para mim, se joga, abraça o conselho e vai. Isso vai te ajudar a fazer melhor isso que você tem medo e quem sabe esse medo vai sumir depois de um tempo. Ou pode ser que esse medo não desapareça, mas você aprenda a lidar com ele. Como assim? Vai ter coisa na sua vida que você vai ter que encarar, tenha medo ou não. Para dar outro exemplo meu, eu sempre fui extremamente tímida. Tímida no nível de ser antissocial, porque lidar com pessoas sempre foi muito difícil para mim. E sim, é um tipo de medo, porque são receios de falar besteira, de não agradar, de não me encaixar, de passar vergonha, de não saber o que falar e por aí vai. Mas, pro meu azar, com o que eu me identifiquei e escolhi para ser minha carreira? O jornalismo. Sim, meus amigos, uma jornalista tímida e antissocial. Quando eu me matriculei na faculdade, eu chegava a tremer de medo, nervosismo, pensando em como eu ia seguir essa profissão desse jeito. Até hoje eu lembro do meu primeiro dia de aula, eu no ônibus, a caminho da faculdade, literalmente orando, pedindo para Deus me ajudar a me comunicar. Gente, foi tenso, viu? Mas eu sobrevivi.
e tive que me esforçar muito para puxar um assunto aqui, comentar alguma coisa da aula ali e deu certo. Fiz amizades, me saí bem nos estudos, me formei e estou nessa área há quase 10 anos. Quer dizer que eu não tenho mais medo? De jeito nenhum. Diferente do caso da bicicleta, eu tenho medo sempre que eu tenho que entrevistar alguém. Sempre. Mas eu respiro fundo e simplesmente vou. E olha, eu tenho sim que encarar os meus medos todo santo dia. Fácil não é. Mas é o que é preciso ser feito para eu estar na profissão que eu amo. Isso me faz lembrar da história de um personagem fictício, mas muito famoso, o Batman. Mas, Thaís, o que raios o Batman tem a ver com tudo isso? Bom, então vamos à história, né? O Bruce Wayne foi aterrorizado por morcegos na infância. Em uma das HQs ele diz: "Já vi essa criatura antes, em algum lugar. Ela me aterrorizou quando criança. Eu me tornarei um morcego." O Batman pegou a fraqueza dele e transformou na força dele. Ele pegou a figura do morcego que ele tanto temia para se tornar esse personagem e ainda mais para aterrorizar os outros com medo dele. Tá, então é preciso ser o Batman para ser capaz disso? Claro que não. Gente normal também pode, viu? Eu peguei a minha fraqueza, que era a comunicação, e transformei ela na minha força, o jornalismo. Nossa, será que eu sou parente do Batman, hein? E você, será que não é também? Bom, porque eu tenho certeza que tem um monte de medo que você encara todo dia. Se não tiver, eu tenho que te dizer, tá na hora de parar de fugir desses medos. Muitas vezes, os grandes momentos da vida estão depois dessa barreira. Olha o que aconteceu com o Diggory e a Polly. Foi enfrentando o medo da casa possivelmente mal assombrada que eles foram por um caminho que acabou levando para um outro mundo e posteriormente para Nárnia. Um caminho cheio de complicações, sim, mas que levou eles onde levou. Agora pensa um pouco, quais são os seus medos hoje e quais deles você está encarando? Você tem que analisar duas coisas. Primeiro, se você está encarando os seus medos, cara, parabéns! Isso é uma vitória, é motivo para se orgulhar. Então, por favor, se orgulhe das suas vitórias. Segundo, se você não está encarando, é hora de, quem sabe, mudar e enfrentar isso logo. O que será que te aguarda depois disso? Agora eu quero voltar para o livro, O Sobrinho do Mago, porque tem duas partes da história que são bem relevantes para esse tema que a gente está conversando aqui. Como eu disse, no episódio 1 eu já contei um pouco da história do livro e para não repetir tudo, eu vou só dar um grande salto na narrativa e pular para a parte em que o Diggory e a Polly já estão lá em Nárnia. É o momento em que esse mundo está sendo criado. Nárnia era uma terra vazia e tudo foi sendo criado por um leão majestoso. E quem está ali com as duas crianças nesse momento da criação são a feiticeira, o André, que é o tio do Diggory, um cocheiro e um cavalo chamado Morango. Esse foi o grupo que foi parar ali em Nárnia meio que sem querer. Para você que não conhece a história, eu devo dizer que a feiticeira era uma vilã e ela estava bem incomodada em ver árvores, rios, plantinhas e tudo sendo criado por um leão através de uma canção. O André também. O resto do grupo observava tudo com outros olhos, com encantamento, admiração. A feiticeira estava tão incomodada que, num determinado momento, ela jogou uma barra de ferro no leão na tentativa de acabar com ele e com tudo aquilo que parecia tão estranho e desagradável para ela. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. Olhava-se em volta e elas estavam lá. Era tão emocionante que Polly nem teve tempo de sentir medo. Mas Diggory e o cocheiro ficaram um tanto nervosos com a aproximação do leão. Quanto ao tio André, seus dentes estalejavam, mas como seus joelhos tremiam demais, não saiu do lugar. De repente, a feiticeira caminhou ostensivamente na direção do leão. Este se aproximava sempre cantando com passos lentos e pesados. Estava a menos de 10 metros. Ela ergueu o braço e arremeteu uma barra de ferro bem na sua cabeça. Ninguém, muito menos Jades, erraria aquela distância. A barra acertou o leão bem entre os olhos e caiu na relva. O leão continuou a caminhar. Seu passo não era nem mais lento, nem mais apressado do que antes. Nem mesmo era possível afirmar que fora atingido. Embora não fizesse barulho ao andar, dava para sentir o seu peso enquanto se aproximava. A feiticeira deu um berro e correu, desaparecendo entre as árvores. Tio André quis fazer o mesmo, mas tropeçou numa raiz e caiu de cara num riacho. As crianças não se moveram, não podiam, nem sabiam se queriam. O leão não lhes deu atenção. Sua boca imensa estava aberta, mas para cantar, não para rosnar.
Passou tão perto que poderiam ter tocado em sua juba. Temiam que se voltasse para o lado e desse com eles, mas apesar do medo, desejavam que isso acontecesse. A gente observa que inicialmente a Polly não teve medo, mas o Diggory e o cocheiro sim. Mais para frente, depois que o leão se aproximou mais, a Polly também passou a temer. Eles tinham medo do leão, mas ao mesmo tempo ele era tão incrível que eles queriam ficar perto dele. Era um conflito. E tem outra parte da história que relata isso. Depois que o leão, o Aslan, criou tudo, inclusive os animais, e a barra de ferro que a feiticeira jogou se transformou num poste de luz, crescendo como se fosse uma árvore, eles logo perceberam que o mundo estava transbordando vida. Tudo ali brotava, era cheio de vida. Aqui eu quero relembrar uma coisa que eu falei. A mãe do Diggory estava muito doente. Tudo que ele queria era ver a mãe bem, tanto para eles estarem juntos de novo, quanto para ele ter a vida normal dele de volta, porque ele não gostava de morar ali na cidade com o tio esquisito. E vendo Nárnia, ele pensou que talvez ali tivesse uma solução para a saúde da mãe dele. Bom, até aquele momento, eles só tinham observado o leão de longe. Olhe, Polly, tenho de ir atrás de Aslan, quer dizer, do leão. Preciso falar com ele de qualquer jeito. Você acha que a gente pode? Tenho meus receios. Não tenho outra saída. É por causa da mamãe. Acho que só ele poderá me dar alguma coisa que faça bem a ela. Assim como a Polly, o Diggory tinha lá os receios dele, mas ele precisava de alguma coisa para curar a mãe dele. E ali ele via alguma esperança. Ele encarou o medo e foi até o leão para pedir ajuda. Esses dois trechos da história levam a gente para um outro ponto que eu quero chegar. Tem vezes que a gente vai ter medo e o que está do outro lado oferece um risco real. Imagina um leão enorme, é claro que dá medo. Ah, mas ele aparenta ser bom e pode ajudar minha mãe. Será que eu encaro isso? Será que é seguro? As crianças tiveram medo do leão, mas ao mesmo tempo elas não queriam sair de perto. Tinham medo que ele virasse na direção delas, mas ao mesmo tempo eles queriam que isso acontecesse. Eles tinham medo de ele representar algum perigo. Mas ainda assim, eles foram atrás dele. Lá vai outro exemplo meu. Quando eu era adolescente, eu era muito fã de uma banda. E uma vez eu tive um sonho esquisito que eu nunca mais esqueci, porque foi bem esquisito mesmo. Eu sonhei que eu encontrava um dos rapazes da banda e eu amava o menino, ele era o meu preferido do grupo. Eu já tinha tido vários sonhos, conhecendo ele, conversando com ele, até casando com ele, que tal, não? E nesse sonho, a gente ainda não tinha sido apresentado. Eu fui cumprimentar ele e ele levantou uma faca para o meu lado e tentou me esfaquear. Eu saí correndo. E aí o sonho deu aquele pulo, foi para um outro momento em que eu observava ele de longe. Eu gostava tanto dele que eu queria ir lá, mas eu tinha medo dele tentar me matar de novo. E ainda assim, eu estava ali ponderando se eu ia ou não. Coisa de doido, né? Pois é. Mas tem muita coisa assim na vida real, né? Sabe aquela mulher que está num relacionamento abusivo e sabe que aquilo faz mal para ela, mas ao mesmo tempo ela ama tanto aquele homem que fica ali? Pois é. Tem medos que a gente encara que, na real, era necessário parar para pensar se esse era o caminho certo. No caso do Diggory e da Polly, era um risco que valia. Mas é no seu caso aí, na situação que você está vivendo. Vale a pena? Vale o risco? O resultado final é realmente bom? Em muitos casos é bem difícil avaliar isso. Eu vou aproveitar para citar aqui um outro livro excelente que ajuda muito com isso. É o livro Risco Calculado, do Ben Carson. O Ben Carson teve uma história de vida incrível, porque a mãe dele teve que fazer muitas escolhas para garantir um futuro bom para os filhos. Se você não conhece, ele é um neurocirurgião reconhecido mundialmente por ter feito a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses unidos pela cabeça. Isso lá em 1987. Esse Ben Carson é o mesmo que foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos em 2016. Bom, ele fala no livro dele da necessidade de avaliar os riscos e mergulhar quando for necessário. E ele apresenta meio que uma fórmula. Quando você estiver na dúvida se deve ou não fazer uma coisa, coloca no papel o que pode vir pela frente. São 4 pontos. Número 1, se eu fizer isso, o que pode acontecer de melhor? Número 2, se eu fizer isso, o que pode acontecer de pior? Número 3, se eu não fizer isso, o que pode me acontecer de melhor? E número 4, se eu não fizer isso, o que pode me acontecer de pior? Com esses 4 cenários em mente, a sugestão é avaliar com cuidado e ver se vale ou não o risco.
Um exemplo, você quer largar um trabalho para estudar, para passar no vestibular de uma federal e seguir a carreira dos seus sonhos. Se você fizer isso, o que pode acontecer de melhor? Você conseguir um bom resultado nos estudos, passar no vestibular, dar início ao seu sonho. O que pode acontecer de pior? Você não passar no vestibular e ficar sem a faculdade, sem um emprego, temporariamente, claro. Se você não fizer isso, o que pode acontecer de melhor? Você pode continuar bem no seu trabalho, talvez, considerando que você não esteja numa situação ruim. E o que pode acontecer de pior? Você ficar cada vez mais triste por não estar na área que você quer e acabar desistindo lá na frente. E aí você avalia, vale o risco? Eu tenho muito a perder? Se eu ficar na mesma, eu vou conseguir sustentar essa situação? E ponderando tudo isso, você toma sua decisão. É isso que o Ben Carson chama de risco calculado. Você pode arriscar, mas vai ser tudo, como diria o Chapolin Colorado, friamente calculado. Tudo pensado e pesado na balança, nada sem motivo. O Diggory e a Polly não fizeram uma tabela para avaliar se valia ou não o risco de chegar perto do leão, né? Mas pra gente isso é muito válido, especialmente em decisões muito difíceis e com riscos altos. Voltando à mulher no relacionamento abusivo, com agressão, será que vale o risco de ficar com esse homem? O que é pior? O risco de ficar sem ele ou o risco de ficar sem a própria vida? Bora pesar isso na balança e cuidar o melhor possível da nossa vida, dos nossos caminhos, das nossas decisões. E aí, bora lá? Qual é a decisão que você vai avaliar hoje? O desafio desse episódio é esse. Analise os riscos para decidir se vale ou não enfrentar esse medo. Quem sabe você não encontra aí um novo mundo depois de tudo isso, assim como o Diggory e a Polly. Quero todo mundo encarando os próprios medos aí, mas só os que valem a pena, claro, né? E eu reforço o desafio feito lá no episódio 1 de você ler esse livro, O Sobrinho do Mago, de C.S. Lewis. Ele tem muita coisa para ensinar, você não tem noção. Tá com o livro aí no armário? Pega para ler. Não tem, mas conhece alguém que tem? Ah, então pega emprestado. Então, se puder, vai lá e compra. O importante é viver essa aventura com o Diggory e com a Polly e aprender muito mais lições de vida que esse livro tem para ensinar. E dá uma passada lá no meu Instagram para me contar qual é o medo que você já encarou, que encara todo dia ou que decidiu que vai enfrentar. @podcast Lições Literárias. Bora levar esse bate-papo para as redes sociais e, claro, para a vida. Aproveita para me seguir e apoiar nesse projeto que é o podcast. E se tiver alguma sugestão de livro ou de algum tema específico, pode me mandar também lá no Instagram. A gente se encontra daqui a 2 semanas no próximo episódio de Lições Literárias. Até lá!